Malta, estamos aqui para mais um podcast com a Helena Araújo. E a Helena Araújo é só a mulher do Presidente Álvaro Araújo. E como vocês sabem, têm estado se calhar a seguir aqui os nossos podcasts e o meu canal aqui do YouTube. Temos estado à conversa com o Álvaro, temos partido aqui esta conversa em vários episódios para desmontar um bocadinho do que é o político e trazer um bocado da identidade do Álvaro. E hoje vamos falar com a Helena Araújo. A Helena Araújo, ela sabe que nós viemos aqui às 5 da tarde, ela está à nossa espera, mas ela não está minimamente preparada para esta conversa. E reparem só, nós vamos na descontração, com naturalidade, com ingenuidade natural, vamos falar com ela e vamos tentar conhecer um bocadinho da professora Helena Araújo, que toda a gente conhece e que toda a gente tem uma devoção muito grande por ela, e também desmontar um bocadinho desta relação que ela tem com o Álvaro, que ele tanto fala nela. E vamos ver o que é que a Helena Araújo tem-nos a dizer acerca dos segredos do Álvaro Araújo. Bora lá! Vá! É agora? Isto não é natural do que isto é impossível. Assim. Estás porreira? Estás incrível, preparada para uma conversa? Então bora lá, olha. Estamos a gravar, Helena. Espetacular. Vamos ver como é que isto sai. Estávamos aqui em off, isto é uma conversa. Certo. É importante as pessoas lá em casa perceberem que isto é o meu canal. E um dos grandes objetivos que eu tenho em trazer estas conversas ao meu canal é para dar a conhecer as pessoas. As pessoas que fazem acontecer, porque eu sou um adepto daquelas pessoas que fazem acontecer, não só o que dizem, mas que fazem as coisas acontecer. Mas também quem está nos bastidores e que, de certa forma, proporciona as condições para que quem faz acontecer faça com o maior brilhantismo possível. E há aqui, quando se fala na professora Helena, a malta é unânime. A minha mulher, escuta, não te conheci, já estava a minha mulher. Sim. Já era apaixonada por ti. Opa. Estou a falar a sério. Ela dizia assim, a mulher do Álvaro deve ser uma excelente pessoa, pá. E a minha mulher tem ali um sexto... Eu acho que as mulheres têm ali um sexto sentido. Né? Qualquer coisa ali. Mas a minha mulher, ela vai ver este vídeo e vai comentar de certeza absoluta, porque é verdade isto que eu estou a dizer. Ela olhava para ti e dizia assim, ela só pode ser uma excelente pessoa. A forma como ela fala... E tu não falas muito, né? Mas a mensagem que tu passas para os teus alunos e não sei o quê. E a minha filha... quase que chora quando soube que tu saíste da escola para ir dar aulas para caminhar. É verdade. E eu pensei assim, caraças, uma pessoa chorar por um professor. E olha que eu tenho uma admiração por professores enorme, porque eu acho que é a base da nossa educação, passa pelos professores também. Quando nós apanhamos bons professores... Tanto. Exatamente. E nós temos professores que nos lembramos sempre e temos aqueles professores que a gente mais valia que não se tivessem cruzado. Mas tu és daquelas pessoas que marca. E eu gostava que tu falasses um bocadinho de onde é que vem. Estávamos aqui em off um bocadinho a confidenciar as cartas de amor que te mandam nesse sentido, né? Dos alunos que te escrevem e que reconhecem o teu trabalho, né? E eu estava aqui até a dizer que esta questão de tu gostares mais que as pessoas aprendam do que de ensinar. Há uma diferença grande. As pessoas, quando gostam de ensinar, tudo bem. Mas há pessoas que têm um interesse genuíno em que o outro aprenda. E isso é transcender o lado quase profissional. É nós tocarmos a vida das pessoas. De onde é que vem esse teu lado? Vamos já começar por aqui. De onde é que vem esse lado da professora que adora aquilo que faz, que toca a vida dos alunos, que transforma vidas e que és responsável, se calhar não sabes, por muitas histórias de sucesso que estão espalhadas por esse país fora? Não sei. Talvez. É assim, eu no primeiro dia de aulas, quando inicio as aulas, ainda agora iniciei, e costumo sempre dizer uma coisa aos meus alunos no primeiro dia, que é: ok, tenho aqui a vossa nova professora de português, o meu nome é Helena Araújo, vivo em Vila Real de Santo António, tenho filhas, tenho marido, mas sobre a minha profissão, o que a professora vos quer dizer hoje no primeiro dia de aulas é que se voltasse atrás 30 e tal anos e que se tivesse que escolher novamente a profissão, se fosse da vossa idade e tivesse que ir para a universidade, eu escolheria outra vez ser professora de português. Porque ao longo dos anos a profissão cada vez mais me orgulha, gosto do que faço, porque eu costumo dizer aos alunos, e não me interpretem mal, eu amo os meus alunos. Amar os alunos é colocar-me no lugar deles, ver quem está a aprender e quem não está a aprender,
e ir ao encontro das dificuldades e tentar fazer com que eles ultrapassem as suas dificuldades. E o aluno pensa, ok, a professora está a falar comigo, a professora veio ao meu lugar, a professora está a tocar no meu caderno, a professora está a explicar-me por uma linguagem mais fácil. E aquilo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, começamos a ganhar uma relação. E há 2 palavras aqui que eu tenho que destacar, que é a confiança e o respeito. Que eu tenho pelos alunos, eu confio nos meus alunos, mesmo os mais desinteressados, eu confio no que eles me dizem. E o respeito que eu tenho por eles, eu acho que depois é o efeito espelho, não é? Da parte dos alunos. Acho que essa confiança e esse respeito naturalmente vai em crescendo desde o primeiro dia de aulas até ao último, até ao final do ano letivo. Acho que é isto e pronto. Olha, tu és uma pessoa verdadeiramente interessada pelo próximo e pela tua prestação também. Tu estavas aqui um pouco nervosa, desconfortável, natural. Sim, porque eu não sou de falar muito, não sou de me expor muito, fico no meu canto, um bocadinho recatada. Nas aulas não, nas aulas aquilo é tudo meu, transformo-me completamente e em algumas situações também já me tenho transformado e tenho surpreendido algumas pessoas. Recordo-me, por exemplo, quando começou o reconhecimento de competências na escola secundária para adultos, eu fiz parte da equipa que preparou os primeiros materiais, que deu as primeiras aulas e lembro-me que no final do ano o professor César Garcia, que era o responsável, organizou uma festa, um jantar e nós, formadores, tínhamos que apresentar um momento criativo, um momento de surpresa. E claro que de mim ninguém iria esperar algo criativo, algo de que as pessoas gostassem. E eu comecei a matutar e pensei, ok, eu já sei o que é que vou levar. Então preparei a roupa em casa, estudei o que tinha que dizer nesse momento em que era a minha vez de me apresentar e o que é que eu fiz? Imitei o Max com a mula da cooperativa. Fiz tudo direitinho, portanto levei as roupas, levei objetos, enriqueci um pouco a minha representação e hoje os meus colegas como a Isabel Catarino, o César, a Isabel Horta, a Ana Paula Chagas, os primeiros que validámos competências de adultos, lembrar-se-ão com certeza desse momento que toda a gente no outro dia lá na escola dizia: "Oh Lena, tu fizeste isto e cantaste e ias vestida com uma roupa a rigor para pareceres o Max." Pronto, quer dizer, é por um lado a timidez e o recato, mas também tenho outra vertente que é da representação e de gostar de teatro. Tanto é que muitas vezes, por exemplo, eu o ano passado dei 7º ano e os meninos do 7º ano são a coisa mais linda que há no mundo. Nós fazemos tudo o que queremos daqueles meninos, basta querer. E eles leram o Cavaleiro da Dinamarca. E há partes do Cavaleiro da Dinamarca que dá para representar. E eu fiz isso com os meus alunos, propus-lhes que fizessem uma representação da história do Giotto e Cimabue, da história da Vanina e do Guidobaldo, etc. Eles aceitaram o repto e saíram trabalhos maravilhosos nos quais os alunos apresentaram aquilo que eles tinham entendido melhor daquele momento da leitura, que se calhar não foi o que eu entendi melhor ou que destacaria mais, nem o que tu, nem o que outra pessoa, mas tive a visão do aluno. Deram uma perspectiva deles, fizeram trabalhos maravilhosos, até foi no Centro Cultural também, na altura do Respirar, que esses trabalhos foram representados e foi maravilhoso. Portanto, lá está, eu tenho sempre esta tendência de aquilo que está escondido em mim, que é esta veia teatral e da representação, transportá-la até aos alunos, chegando a eles através de conteúdos da matéria que desmistificamos o difícil, não é? E pronto, é... Espetacular. Olha, diz-me uma coisa, isto é uma pergunta inevitável para uma pessoa que já tem 3 décadas, mais de 3 décadas mais de 3 ensino. décadas, sim. E tu viveste... O número perfeito, 33 anos. 33 anos, sim. A idade de Cristo. Tu viveste o antes da internet e agora estás a viver, né, como todos nós estamos a viver, a internet, ou seja, o ensino praticamente dentro da internet. E esta pergunta é inevitável porque, pronto, eu enquanto pai, né, e enquanto
empreendedor digital, que escolheu muito esta via para mostrar ao mundo aquilo que faço e defende muito isto, mas compreendo que aquelas pessoas que se calhar não têm uma atividade tão ligada ao meio digital, que olhem para o digital de uma forma mais distante, com alguns receios. E agora, enquanto profissional, pronto, enquanto mãe também que és, né? Mas enquanto profissional, como é que tu vês esta transição, esta transformação? Achas que é caso para nos alarmarmos? É caso para nos prepararmos melhor? Do ponto de vista de professora de português, comunicamos melhor agora ou estamos a perder algumas competências dentro desta área da comunicação que é tão importante? Ok, então é assim, há uns anos atrás e quando eu comecei a estudar, e se calhar tu também, o que é que nós tínhamos para fazer um trabalho de grupo? Tínhamos os livros da biblioteca, tínhamos de os ler, tínhamos de retirar a informação mais importante para as aulas, para fazer um trabalho de grupo. Dávamos ali no duro, nada estava feito. Éramos obrigados a ler, a ganhar vocabulário, a saber pontuar, a saber escrever com coesão um texto e tínhamos que ir à luta. Claro que o tempo, como tu disseste, foi avançando e as novas tecnologias na escola estão cada vez mais presentes. Eu acho que, aliás, fiz algumas formações há 2, 3 anos também para me aprimorar um bocadinho nos meus conhecimentos, também para os aplicar junto aos alunos. Eu sou favorável ao uso das novas tecnologias nas escolas, desde que saibamos para que fins é que as estamos a utilizar e o que é que os nossos alunos vão aprender e que dividendos tiram dessas novas tecnologias e das ferramentas digitais que tantas há que nós podemos usar. Agora, o que eu acho é que o facto de termos os telemóveis, os computadores dos alunos, isso rouba-lhes muito tempo de estudo e de concentração. E não é aquele estudo com foco, portanto, estar a ler, estar a sublinhar, estar a resumir, é ler 2 frases, parar, ir ao telefone, e isso quebra um bocadinho a concentração e a aprendizagem não é tão consolidada como se calhar nós fazíamos. Mas, no geral, como eu disse há bocadinho, acho que as novas tecnologias são mais como uma mais-valia nas escolas, para os alunos. As pesquisas, eles aprendem. Nós, por exemplo, nós professores, por exemplo, eu estou a dar os Lusíadas. Há qualquer Deus que é focado, qualquer local por onde os portugueses passaram, eu automaticamente consigo, através da imagem, também passar aos alunos aquilo que para eles é difícil, numa linguagem já um bocadinho arcaica. Acho que temos mais valias com as novas tecnologias, mas sempre com os devidos cuidados, porque o vício está instalado nos jovens. Sim. E nós passamos no corredor dos intervalos das escolas e raro é o jovem que não está agarrado ao telefone. Claro que aí a parte do relacionamento interpessoal perde um bocadinho. Mas é o que há. Temos que ter cuidado como professores, como pais, saber que há regras a cumprir. Durante as aulas não permitir que os alunos mexam nos telemóveis, a não ser para fins pedagógicos. E é isso. Falaste de um ponto muito importante, porque há estudos mesmo que falam desta recuperação do foco. Eu gosto muito de ler e de perceber, porque eu desenvolvo trabalhos maioritariamente às vezes em casa e estou sozinho e preciso me concentrar. E sei que se for interrompido por uma campainha, um sinal, uma notificação no telefone, atrás daquilo vem outro e nós levamos muito tempo a recuperar novamente o ponto onde tínhamos deixado o pensamento atrás. Sim. Portanto, há estudos já que provam isso. Uma das coisas que eu utilizo muito é a técnica do Pomodoro. Não sei se conheces ou não em casa, meto o meu Pomodoro sim. Meto ali um cronómetro de 45 minutos, mais ou menos, não é? Então faço períodos de 45 minutos de trabalho focado e depois, se me sentir à vontade, repito. Mas normalmente sai um bocadinho, 5, 10 minutos, para esticar o corpo e para oxigenar e depois volto outra vez à cama. Mas é interessante essa tua perspectiva. Eu também não sou de proibir. Eu acho que devemos educar, só que tudo isto dá muito trabalho e às vezes os pais não têm essa disponibilidade, esse trabalho. A educação é a parte mais difícil É dos filhos. Exatamente. E tu que tens 3, não é? Tenho. A ti, por falar em 3, hoje estávamos a falar com o Álvaro, já lá vamos, não é? E ele estávamos a falar e eu tenho um amigo meu que tem 8 ou 9 filhos, Bernardo.
Ele vai ver os vídeos e de certeza que também deve comentar isto e vai-me corrigir. Já são 9, já são 8. E quantos mais filhos, mais permissivos vamos sendo, ou não? Se calhar não, porque aquilo que os pais querem para os filhos é sempre o seu melhor e educamos a primeira, a segunda e a terceira com os mesmos valores, os mesmos princípios e tentamos incutir as mesmas bases na educação do primeiro, do segundo e do terceiro. Agora, da parte deles, será que a receptividade, quanto mais jovens as gerações são, será que a receptividade aos conselhos dos pais é a mesma? Se calhar não. Eu tenho 3, a mais nova. Estudávamos, eu e o Álvaro, muito com as nossas filhas. A mais velha e a do meio eram receptivas, sentavam-se com o pai e com a mãe, até faziam questão de ter os pais como professores. A mais nova, por mais que eu e o Álvaro quiséssemos, já não permitia tanto que nos sentássemos e fizéssemos revisões da matéria e exercícios. Às vezes é complicado também porque cada filho tem a sua personalidade, claro, e nós temos de respeitar. Claro. Eu tive um colega que, entretanto, depois saiu do ensino, que tinha 4 meninas e que me dizia, quando eu soube que ia ter a terceira, é o João Luís Campos. Disse-me, Helena, uma coisa que te quero dizer, nunca compares as tuas filhas entre si, porque elas detestam isso, não gostam, ficam zangadas com o pai, com a mãe e realmente é assim, as filhas não podem ser comparadas. Não. Mas de vez em quando lá sai, Carolina, as tuas irmãs não faziam assim. Se bem que com a idade ela foi amadurecendo e aquela parte da adolescência que foi mais difícil, depois ultrapassou e agora está no caminho dela, graças a Deus, e está bem. Espetacular. Sim, sim. Olha, agora vamos falar um bocadinho, né, de uma curiosidade que eu tenho e que eu acho que a malta que tem vindo aqui a seguir os nossos podcasts com o Álvaro também, de certeza que tem a ver com o momento em que tu conheceste o Álvaro. Não é? O melhor momento da minha vida. A sério? Sério. Dos melhores momentos da minha vida. Fazia tudo tal e qual como fiz. Conta-me lá, eu estou curioso. Ele disse mais ou menos, não com essas palavras, mas transmitiu mais ou menos a mesma sensação. Sim. Um sorriso rasgado. A sensação de me lembrar que conheci o Álvaro e que foi e é o meu marido, foi aquele que veio a ser o meu marido, é muito prazeroso. É muito... dá-me... não sei, palavras, o coração está aqui a sentir. Mas eu conheci o Álvaro quando fui estudar para a universidade, para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conheci-o num contexto de uma aula de latim. Eu e um colega de Lisboa estávamos a falar ali sobre uma matéria que era o ablativo absoluto. Eu tinha muitas dúvidas nessa matéria e o colega de Lisboa ainda tinha mais do que eu, portanto o que estávamos a dizer um ao outro estava errado. Não sabíamos muito bem a matéria. E o Álvaro, que era uma barra no latim, virou-se para trás e corrigiu-nos. E foi assim que eu conheci o Álvaro. E gostei da forma como ele explicou, da generosidade dele enquanto colega e da partilha de conhecimento que ele prestou ali na aula. Entretanto, passados uns dias, eu cruzei-me com ele. Eu não sei se eu ia entrar ou ele ia entrar e eu a sair, uma coisa do género, no portão da faculdade. E como ele tinha sido tão simpático, eu amavelmente prestei-lhe um sorriso, porque tinha gostado da forma como ele se tinha portado como colega. E pronto, e foi assim. Acho que ele gostou do meu sorriso, não sei. E depois, a partir daí, começou a interessar-se, perguntou a um colega da minha turma quem eu era, que me queria conhecer, ao Pedro, de Braga, e realmente ficámos a conhecer. E vi no Álvaro aquela pessoa que eu nunca tinha conhecido assim ninguém. Aquela pessoa que me inspirava o quê? Genuinidade. O Álvaro era muito genuíno. Verdade. Uma pessoa que nunca renegava as suas origens e que me começou a contar onde é que morava, o que é que fazia, que tinha estudado num seminário. E eu disse, este rapaz não tem problemas de me falar de nada da sua vida.
que o pai estava a trabalhar em França, que a mãe estava a criar e a cuidar dos 4 filhos sozinha, em Viana do Castelo. E eu comecei a gostar das histórias de vida do Álvaro, tão genuínas e tão verdadeiras. Nunca tentou camuflar o que quer que fosse para me conquistar. Espetacular. E a verdade dele, apreciei-a imenso. Ainda hoje o Álvaro é assim. Ele diz-te tudo da vida dele sem filtros, não é? E eu comecei a interessar muito por ele, apesar de no início eu estar com um bocadinho com o pé atrás, porque eu vivia a 700 km do Porto e os meus pais, no que diz respeito aos namorados, tinham muitos receios, como é óbvio, não é? Claro. Quem é que eu ia arranjar? Que pessoa seria essa? E então eu dizia assim, pai, eu não posso namorar, tenho que respeitar os meus pais, estou a gastar-lhes o dinheiro aqui no Porto, é tão longe. Já tinhas essa consciência? Tinha. Eu fui mulher madura muito cedo. E o Álvaro era um homem maduro muito cedo também. E então a química aconteceu. Mas depois lá está. Mesmo que os meus pais não quisessem ou se preocupassem com os namorados, quando se gosta, gosta-se. E eu gostei tanto do Álvaro, ainda me lembro quando vim de férias. Nós começámos a namorar em dezembro. E quando eu vim de férias, porque eu só vinha à casa no Natal, na Páscoa e no verão, eram 12 horas de viagem naquela altura, e eu quando vim de férias, despedi-me do Álvaro e disse, epá, eu acho que ainda não te amo, não é? Ainda está tudo assim muito no início, mas eu tenho a certeza que vou gostar muito de ti. Lembro-me de lhe dizer essas palavras. É espetacular. Sim. E ele? Ele ficava assim um bocadinho preocupado. Será que ela vai voltar atrás? Será que... Mas lá no fundo já havia essa chamazita quando vocês se cruzaram ou foi tudo construído? É assim, não havia nenhuma chama, mas havia aquele rapaz que era diferente dos demais. E eu apreciei isso nele, quer dizer, um rapaz mais maduro, um rapaz que era verdadeiro, simpático, estudioso. Eu sempre apreciei as pessoas muito certas, muito organizadas, com objetivos, e ele tinha esses requisitos e eu identifiquei-me com isso, não é? E foste construindo em cima disso, construir uma relação? Construímos uma relação durante os 4 anos da faculdade, uma relação que foi crescendo, de muita amizade, de muitos passeios no Porto, muito estudo, as idas ao Palácio de Cristal, aos Leões, à Boa Vista, as festas do São João, também vivi os 4 anos lá com o Álvaro, as festas do São João. E uma coisa muito importante que eu me estava a esquecer, que também foi das coisas mais importantes, Manel. O Álvaro convidou-me para ir à casa dele, a Lanhesas, a Viana do Castelo. Andava eu no 1º ano da faculdade. E eu fiquei muito feliz porque eu pensei assim, olha, está a convidar-me para ir à casa dele. É porque faz questão, não é, de me apresentar à família. Ele era assim muito, muito puro nestas coisas. Eu lembro-me de ir de caminhoneta com o Álvaro e ele ia-me explicar, olha, aqui é a Vila do Conde, aqui é não sei quê. E quando chegámos, a igreja de Santa Luzia, lá ao fundo, via-se a igreja de Santa Luzia, ele explicava-me aquilo tudo e eu achava, epá, ele tem muito conhecimento. Claro, ele era de lá, não é? Eu é que não conhecia aqueles locais. Fiquei a conhecer Lanhesas. Ele fez questão logo de me levar à Casa do Povo de Lanhesas, à igreja, onde ele era catequista e também fazia parte do coro. Levou-me a conhecer ali algumas vizinhas. A Laurinda, apresentou-me a Laurinda, que vive em frente à minha sogra e que conheceu o Álvaro de pequenino e que contava-me algumas histórias dele. Portanto, foi assim, levou-me a todo lado e mais algum, apresentou-me todas as pessoas, os irmãos. E eu pensei, este rapaz é mesmo bom para mim, é mesmo... Sim. Eu acho que é muito interessante aquilo que estás a dizer, porque isso mostra muito do Álvaro, sim, mas também demonstra muito de ti. Ou seja, tu nunca esperaste que alguém estivesse ali a tentar-te
enganar, ludibriar. Não, nunca, não é? jamais em tempo algum. E isso diz muito de ti. Tu também estavas disponível, Sim, percebes, sim, para sim, o sim. conheceres. Sim. Não é? E às vezes nós colocamos estes filtros, não é? Quais serão as segundas intenções e não sei o quê. Poderiam até existir ou não, mas o que é facto é que foram se calhar 4 anos de universidade muito mais leves, não é? Porque tinhas aqui ele como apoio, não é? E travou-se aqui uma amizade. Sim. Foi muito interessante. Era o namorado, era o amigo, era o psicólogo e continua a ser o psicólogo de cada casa. Olha, e tenho uma curiosidade, pá. Qual é assim... A gente já sabe... Eu quero que tu digas uma virtude e um defeito do Álvaro. Uma coisa que tu gostes muito no Álvaro, já me falaste aqui em várias, não é? Mas uma que tu realmente dizes, pá, realmente eu gosto muito disto. Ok. E um defeito. É assim, uma virtude do Álvaro é... ele tem o trabalho que tem, já teve outras profissões, mas uma virtude do Álvaro é, esteja em que sítio estiver, em que reunião estiver, em Lisboa, em Coimbra, das mais importantes, que ele anda por aí, secretários de Estado, ministros, etc. E já me disseram, ele está em que reunião estiver, liga uma filha para o Álvaro, ele atende sempre o telefone. Acho que ter um marido que é pai das minhas filhas e que é assim, não podia... Foco Espetacular. total na família. Foco total na família, sim. Virtude, poderia aqui dizer outras, mas esta toca-me em especial porque se trata das minhas filhas. A enfermeira Patrícia já me disse isso uma vez. Opa, o presidente está nas reuniões, está a tratar disto, daquilo e tal. Ligam-lhe. É a filha. Ele para... Isto tem que atender, não é? Este tem que atender. E claro que eu fico orgulhosa disso. Claro. São as minhas filhas, não é? Exato. Agora, um defeito do Álvaro, que eu acho que é defeito, virtude, é 2 em 1. É o vício pelo trabalho. Que depois acaba... Não é defeito, porque é muito workaholic? É um sim. bocadinho. O Álvaro inventa trabalho onde ele não existe. Desde sempre o conheci assim. Já na faculdade, eu comecei a perceber, este rapaz só está bem a fazer alguma coisa. Na faculdade meteu-se logo na Associação de Estudantes, foi o tesoureiro da Associação de Estudantes, fundou a CUCA, Cancioneiro Universitário do Campo Alegre, que era a tuna de letras, com o cavaquinho. Quer dizer, sempre foi um bocadinho ligado a movimentos culturais, religiosos, a política. Quando veio para Vila Real, lembro-me, ele não podia estar sossegado e eu dizia, Álvaro, mas é fim de semana, ficas em casa. Ele ia para a igreja ensaiar os meninos da igreja, o coro dos meninos. Depois fez parte de uma tuna também, acho que era a tuna Gente Gira. E eu a pensar assim, não tenho hipótese, ele está sempre a pensar. Portanto, não é um defeito, obviamente, mas para a família acaba por ser um bocadinho penoso às vezes, porque... Olha, e como é que tu lidas com esta nova versão do Álvaro Presidente? Não é? Porque uma coisa, eu estava a falar com ele e é interessante, né? As pessoas vão ver, não sei quando é que se vão cruzar com este nosso vídeo, isto fica no meu canal e possivelmente podem se cruzar no dia seguinte, como pode se cruzar daqui a 1 mês ou 2, mas eu disse que o preço que se paga para ser presidente é maior do que aquilo que se recebe enquanto sendo presidente. Isto é a minha... E gabo-lhe a coragem, já lhe disse isso a ele, né? Eu tiro do chapéu 1000 vezes, porque eu também sou muito de família e esta exposição toda, aquilo que se gera em volta do facto de ele ser presidente e do consumo, do gasto energético, que é tanto para ele quanto para vocês, eu não estaria disposto, aos dias de hoje, a passar por esse papel. Né? Daqui a 10, 15 anos, não sei, a gente vai mudando, ninguém sabe. Mas hoje, dificilmente aceitariam um desafio desta magnitude. Mas como é que tem sido, não é? Como é que tem sido para vocês? Tu foste das principais pessoas que lhe deu força para ele se candidatar, e isto é muito interessante. Sim. Ele disse. Mas o que é que isto vos trouxe? Porque estamos aqui a falar de uma pessoa ou melhor, estamos aqui a falar de alguém que eu vejo como tu vês, porque eu não conheço o Álvaro de sempre, isto é interessante perceber, não é? E esta minha vontade também de dar a conhecer um pouco do Álvaro às pessoas é porque eu acredito muito naquilo que tu dizes, né? Eu vi esse lado do Álvaro e eu acho que ele
muitas das vezes, na maior parte dos casos, é injustiçado. Nós sabemos que isto, a política, a forma como é feita... Como o Álvaro diz, faz parte. Faz parte, não é? Mas não é parte. fácil. Como é que se lida com isto tudo? Como é que se lida com esta exposição? Como é que se lida com estas inverdades? Como é que se lida com este lavar de roupa suja? Como é que se lida? Porque, lá está, eu fiz um vídeo no início deste desafio de mandatário e esse vídeo eu fiz um apelo muito interessante que foi atenção às pessoas, não é? Porque é importante as pessoas perceberem que atrás de um político, de um candidato, de um presidente, de junta, de câmara, do que for, existe uma mãe, existe um pai, existe uma mulher, existem filhos, existe uma família que apanha com tudo isto, não é? Da forma mais agressiva. Como é que se lida? É assim, quando o Álvaro... Eu sabia, entre aspas, que um dia podia chegar aqui, o Álvaro um dia podia chegar aqui. Eu tinha esse sentimento, porque eu acho que isto é uma missão. E o Álvaro, quando me falou disso, eu sabia que isto podia trazer algumas consequências para a família, não é? Mas gostar do outro é respeitar a sua vontade. Eu não podia ser egoísta ao ponto de dizer ao meu marido não te candidates porque isso vai trazer problemas e muito trabalho e excesso de horas. Então apoiei-o e continuarei a apoiá-lo sempre. E lá está, o Álvaro candidatou-se, ganhou as eleições e começa um percurso. O que é que eu achava e o que é que o Álvaro também achava? Que iria ser tudo normal. O Álvaro foi diretor do IFP, tínhamos uma vida normal, eu era professora na secundária, uma vida normal. O Álvaro foi para presidente, eu continuo professora e para mim é tudo normal. Eu estranho isto tudo porque ele só é presidente de Câmara. Ele não está ali pelo poder, ele está ali para servir a comunidade, estás a perceber? E, portanto, para mim e para ele, isto é tudo normal. Levantamos todos os dias para ir trabalhar, é mais um trabalho. Se calhar os outros é que nos olham com outros olhos e aí é que está o problema. Os outros, não estou a generalizar, mas se calhar algumas pessoas que pensam é o presidente ou é a mulher do presidente, se calhar pensam, mas isso para mim não me faz... É assim... Não vou dizer, Manuel, que no primeiro ano vivia assim um bocadinho mais angustiada, porque era o início, não sabia muito bem o que é que a casa gastava, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, isto é, para mim, algo natural. Ele vai trabalhar, eu vou trabalhar, regressamos à nossa casa, fazemos as refeições aqui na nossa casa, somos a família que sempre fomos. Não vemos mal naquilo que os outros dizem de mal, ou seja, não ganhamos rancor nem ódios por ninguém. Ainda agora, quando foi a festa de Monte Gordo, uma rapariga amiga veio falar comigo no final da procissão e disse-me, o meu filho, por acaso ela está noutra aula política, está noutra campanha, está noutra... Tudo, e respeitamos. Eu respeito, cada um é como cada qual. E ela veio dizer-me, professora Helena, o meu filho tem tanta pena da professora não ser a professora dele este ano, porque ele diz que a professora trata todos por igual. Mal seria, não é? Que eu não tratasse todos por igual só por isto ou aquilo. Portanto, para mim, estar nesta posição é ser a professora Lenita, como me chamam, é ser a colega da Isabel Agostinho, é ser a colega da Ana Cristina Duarte, é ser a pessoa que vai ao Pingo Doce, que se encontra com as vizinhas, que tem aqui a vizinha Almerinda ao lado, que me oferece o docinho. É assim, para o Álvaro é igual. Só que, claro, a responsabilidade é muito grande, mas eu sei que ele está à altura e, portanto... E as tuas filhas lidam? Como é que elas lidam com isto? As filhas, a mais velha, é menos receptiva a estas lides do pai. Não fazia questão que o pai se tivesse candidatado. A Margarida, tão ocupada que anda sempre, também não disse, foi ali um nim, não é? E a Carolina foi um sim com S, I, M e com exclamações, porque a Carolina eu acho que é muito parecida com o pai
nesta capacidade de argumentar, ter opiniões, de se fazer valer das suas ideias, de acreditar em si própria. A minha filha é um bocadinho parecida com o Álvaro, a mais nova. Como é que elas estão a lidar agora? Portanto, isto foi no arranque, quando o pai disse que se ia candidatar. Agora, a mais velha às vezes diz: oh mãe, o pai podia vir mais vezes aqui ao Olhão, mas ele vai sempre que pode. Isso é verdade, ver os netinhos estão aqui sempre connosco, ele dá toda a atenção, eu acho que ele é um excelente avô, aliás, para a neta nem sequer é avô, dá-se tão bem com ele que até é o Álvaro, né? O avô é o Álvaro. E o netinho agora também, claro, está a crescer. A Margarida continua ali no limbo. Eu digo: Margarida, o que é que estás a achar? Estás a acompanhar? Oh mãe, mas sim, mais ou menos e tal. Mas está muito envolvida ainda no estudo, está muito ligada à profissão, gosta daquilo que está a fazer e foca-se mais nas coisas dela, no desporto, na profissão dela, do que propriamente em ir acompanhando aquilo que o pai tem estado a fazer. E a Carolina, essa acompanha. Mas diz as coisas com muita convicção. O pai é o melhor. Sim, olha, é muito admiradora do pai. Estamos quase a chegar ao fim, tenho mais 2 perguntas só para te fazer. Sim. Como é que está a ser até agora? Normal. Espetacular. Espetacular. Portanto, estamos Sim. aqui a trocar, como se costuma dizer, trocar bolas. Sim. Mas eu digo-te, e antes de passar à pergunta, foi muito importante ter também falado contigo hoje, porque aquilo que eu já não desconfiava, porque eu gosto muito do Álvaro e já lhe disse isto várias vezes, né? Eu acho que as nossas almas, numa qualquer outra dimensão, devem se ter cruzado. E agora, neste plano físico, porque parece que o conheço desde sempre. Quando às vezes dizem: mas como é que tu não conheces, não cresceu contigo, mas é como se tivesse crescido? Manel, por acaso, no dia da tomada de posse no Centro Cultural, veio uma grande amiga nossa de Lisboa de propósito, pela amizade sincera que nutre por nós, à tomada de posse, e trouxe o companheiro que nós não conhecíamos, conhecemos nesse dia. E quando o senhor começa a falar comigo e com o Álvaro, parece que já lidava connosco há imenso tempo. E eu pensei: como é que isto é possível? Lá está. Houve aquela... Porque a nossa amiga falava muito de nós ao companheiro, claro. E o companheiro já nos conhecia. E eu achei aquilo incrível e até hoje digo: aquele senhor foi espetacular, porque eu fiquei amiga dele instantaneamente. Parecia que já nos conhecia, como tu estás a dizer. Há pessoas que se cruzam connosco. Não se consegue explicar. Eu acho que isso tem a ver com sincronicidades. Sim. A gente não consegue explicar e há situações em que a gente se conecta de uma forma Sim. quase automática, espontânea, magnética. Né? E eu sinto isso com ele. E é interessante porque esta conversa veio validar, realmente. Isto não foi ensaiado, não foi preparado. Nada. Nem te liguei antes, portanto apareci aqui e começámos a filmar lá fora, aqui com o nosso Miguel. O que é que tu achas que é o dom do Álvaro? Eu gosto muito desta questão, de saber qual é o nosso dom. O que é que tu achas que é o dom dele? O dom do Álvaro é a entrega ao próximo, sempre. Ele tem essa capacidade, tanto é que às vezes diz-me: fiz isto ou fiz aquilo, por A ou por B, e eu digo: Álvaro, mas não recebes nada em troca nunca e fazes tanto pelos outros. E ele disse: assim é que tem que ser. Eu sempre vi isso no Álvaro, mesmo na faculdade. Ele era assim, por exemplo, com os meus pais, com a minha irmã, com toda a gente. É entrega. Por isso é que eu acho que o Álvaro tem esta missão de ajudar o próximo, de fazer o melhor pelas pessoas. Mas falo de coração sempre. E sente mesmo a tristeza do outro, a alegria do outro. E ele às vezes diz assim: não me chamem o Álvaro, senão vou conseguir isto. E depois o que é isto? São coisas tão simples para nós, mas tão grandes para algumas pessoas. Exatamente. Sabes? Tão grandes para algumas pessoas. Por exemplo, aquele rapaz, o Rodrigo, que é telefonista ali da Câmara. Sim. Eu no outro dia cruzei-me com o Rodrigo no jardim e com a mãe do Rodrigo e depois estávamos a conversar. E ele disse-me: o Presidente já quando estava no IFP ele queria-me ajudar, mas nunca conseguiu, mas agora estou muito feliz, ele é muito simpático, agora encaminha chamadas, faço isto, faço aquilo. Portanto, são essas pequenas, grandes coisas. Exatamente. E eu acho que isto é entregue aos outros.
Ele nasceu para isto. Espetacular. Olha, para terminar, Sim. sabes que o Álvaro vai ver este vídeo Sim. e ele vai comentar. E eu gostava que tu lhe deixasses aqui uma mensagem para os próximos 4 anos, ou para o próximo ano, ao próximo mandato, não é? Acreditando eu e acreditando e confiando mesmo que Vila Real tem o coração no sítio certo e vai-nos dar essa alegria, essa felicidade de voltar a ter o Álvaro como presidente. Queria que lhe deixasse uma mensagem enquanto mulher. Enquanto mulher, pois eu sou a primeira fã do Álvaro, se calhar, eu e as minhas filhas, e queria, como sempre lhe tenho dito, ele é a pessoa mais forte que eu conheço, é a pessoa mais resiliente que eu conheço. O Álvaro vai ao fim do mundo para conquistar os objetivos a que se propõe e eu confio plenamente. Olha, eu confio porque conheço e vivo com ele todos os dias e sei a pessoa que ele é. Confio na seriedade dele, confio na força dele. Ele consegue ter força para si, para dar e para vender. É verdade. O bom trabalho que ele tem feito, o excelente trabalho que ele tem feito e que ele vai continuar a fazer, porque ele tem um foco. Há bocado falavas-me do ambiente às vezes um bocadinho mais poluído e os ruídos que às vezes se cruzam connosco. Nada nos afeta. No primeiro ano algumas coisas fizeram-me burburinho e tal, mas não afeta porque eu confio no trabalho dele, na resiliência, na capacidade de trabalho, na motivação que ele consegue incutir às suas equipas também. E para finalizar, eu queria dizer ao Álvaro que para a frente é que é o caminho e a vitória vai ser tua, Álvaro. Eu tenho essa convicção. Acho que as pessoas sabem a pessoa que ele é e vão dar-lhe esta oportunidade de ele governar durante mais 4 anos para fazer a continuidade do trabalho que tem vindo a ser feito. Pois, porque ele tem muita coisa aí para lançar, outras que já conseguiu lançar e a continuidade aproxima-se e eu acredito piamente. Estamos juntos, pô. Estamos juntos. Epá, Helena, olha, muito obrigado. Meu. Obrigada, eu. Isto passou rapidinho. Vou dizer lá para casa, para a malta que assistir a este vídeo e que se rever em alguma destas palavras que foram aqui partilhadas, epá, comentem, partilhem, façam chegar esta mensagem a maior número de pessoas, que o objetivo é muito claro. O objetivo é inspirar pessoas, tão simples quanto isto. Inspirar alguém que esteja do outro lado, que às vezes a gente não sabe quando é que este vídeo, quando é que uma mensagem pode trazer um alento a uma pessoa que esteja a passar por uma fase menos boa. Hoje foi aqui com a Helena e amanhã pode ser com outra pessoa, pois o objetivo é este, transformar vidas. Helena, muito obrigado. Obrigada, eu. Vamos dar aquele abraço. Como é que é? Tens que me com o lado esquerdo. Obrigado. Obrigada, eu.